Olá, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com a nossa Master em Etiqueta, Silvana Zanon. Tudo bom, Silvana? Tudo bom, é um prazer estar aqui com a Patrícia. Estou aproveitando muito o Master, está sendo muito gratificante e de muito desenvolvimento pessoal. Que bom, fico feliz em saber. E a Silvana, que já está aqui na escola com a gente há 3 anos, desde 2019, fazendo um trabalho muito maravilhoso. A gente que ficou na expectativa, que é a tradução do livro francês Savoir-Vivre. E que eu quero bater um papinho com vocês hoje sobre ele, porque eu já li, é extremamente interessante. Eu quero dividir com vocês e incentivá-los a fazer essa leitura também. Silvana, primeiro, parabéns por esse trabalho que nasceu na Obrigada. escola. Eu fico muito feliz quando eu recebi, né? Fui presenteada e mais do que isso, quando eu soube que você fez nascer esse filho, né? Para você foi realmente um trabalho de muitos anos, de muito estudo. Não, e é importante eu colocar que esse livro foi muito importante para mim, a questão de entrar na escola, participar da escola, porque foi um desafio que eu me propus de fazer a tradução e tem todo a cultura francesa envolvida e eu precisava ter um conhecimento que tivesse raízes no Brasil e a Escola Brasileira de Etiqueta me trouxe esse conhecimento. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige muita excelência, muita dedicação, e a escola conseguiu me trazer o conhecimento que eu precisava para fazer esse projeto andar. Nós sabemos de toda a qualidade e excelência, né, Silvana, que você buscou para fazer a tradução desse livro, para você realmente ter propriedade de tudo. Então, a gente fica realmente muito feliz em você ter escolhido a gente como berço disso tudo, desse seu conhecimento. E a Patrícia também foi muito importante, que é uma pessoa muito entusiasmada, ela entusiasma os alunos a irem atrás de fazer o projeto, de fazer acontecer. Então, é uma pessoa que me deu um impulso bem grande para a realização. Até gravar vídeo, né? Até gravar vídeo. Silvana, me fala uma coisa, de onde surgiu a ideia da tradução do livro? Como é que nasceu esse projeto? Eu sempre gostei muito da cultura francesa e eu acabei, em função de falar a língua, ir muito para Paris. Conheci muitas pessoas bacanas em Paris, tive a oportunidade de conhecer muita gente legal, e numa dessas oportunidades eu conheci a Geneviève, e ela me convidou para ir no lançamento, que ela era jurada de livros, que tem um evento todo ano em Paris, e quando eu conheci o livro dela, eu fiquei encantado. Ele não era um livro tão grande, ele era um livro mais de bolso, mas o conteúdo dele, eu fiquei assim, me chamou muita atenção, porque a etiqueta hoje a etiqueta, como eu vi há 3 anos atrás, muito questão de regras, e ela trouxe um conceito novo da etiqueta, que é a questão do relacionamento. E todo livro ele está embasado muito na arte da conversação, e ela é uma antropóloga, então ela trouxe a história da etiqueta. Aí eu me apaixonei. Aí eu disse, não, este livro com história da etiqueta eu vou ter que levar para o Brasil. E aí eu falei com ela, Geneva, o que tu acha de ir para o Brasil? E ela me disse, maravilhoso, se for levar para o Brasil, te dou liberdade total de trabalhar no livro. Fiz muitas modificações, pedi para ela até mais conteúdo para acrescentar, e foi que surgiu a ideia do livro, de trazer ele para o Brasil. Então, a gente acredita, né, que etiqueta é para todos aqui na Escola Brasileira de Etiqueta, esse é o nosso lema, e eu vejo isso como um cerne do livro também, que não é, a etiqueta não é algo elitista para quem tem dinheiro ou para poucos, mas muito embasado na generosidade, como um cerne da sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A essência desse livro é a relação das pessoas, o diálogo. Isso que é muito importante, a questão de desenvolver como pessoa. Tem um escritor chamado André Comte-Sponville que escreveu um livro que são Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E ali nesse livro é muito interessante que ele fala, e eu fiz uma conexão com a questão de traduzir esse livro, de trazer esse conceito novo para nós, que todas as virtudes que a gente conhece, que é prudência, que é temperança, que é justiça,
nenhuma delas, e virtude não é uma virtude, etiqueta não é uma virtude, mas a etiqueta vem antes de todas essas virtudes. Para te poder usufruir das tuas virtudes, tu tem que ter etiqueta. E uma das virtudes que eu acho muito importante, e para mim é uma questão, ontem nós estávamos falando sobre a questão de valores, valores de caráter, que o professor Leonardo estava comentando. Um dos valores para mim muito importante é a questão da generosidade. A generosidade é algo que eu acho muito importante no ser humano, e que eu acho que o ser humano tem que aprender a desenvolver. E esse livro, essa essência desse livro, traz a generosidade como o impulso para te pensar no outro e tu olhar o outro como igual. Inclusive tem uma parte do livro que ele fala sobre a questão de como te relacionar hierarquicamente com teu chefe, como o chefe se relaciona com o seu time, e tem aquela relação do, se tu chegar e disser só um por favor e um muito obrigado, tu está criando uma conexão, tu está criando uma ligação e um respeito que vai fazer toda a diferença. E a gente vê, né, eu queria até citar aqui uma parte do livro que eu marquei, que eu achei realmente muito, muito bonito, né, que a Silvana escreveu no prefácio, eu acho, peraí. No prefácio. Que a Silvana escreveu no prefácio. A boa educação não pertence a uma classe privilegiada, mas é um fenômeno a ser partilhado por todos a cada instante da vida. Os verdadeiros vínculos que a gentileza e a generosidade podem construir não dependem de posses, mas do amor entre as pessoas. Eu achei lindo. Esse comentário do Pierre Bourdieu, que ele escreveu um livro muito conhecido de todos, que é a Distinção, e ele fala, e é a democratização. Hoje, no terceiro milênio, o mundo é muito complexo e nós precisamos conviver com as diferenças. Então, ele traz isso de uma maneira muito suave, muito leve, que é como realmente nós devemos viver. E o savoir-vivre, o conceito dele, o que ele significa saber viver? Saber viver é tu ter, é um conceito muito amplo. É um conceito, é um comportamento na vida amplo que tu tem não só no trabalho, não só com teus filhos, não só com teu marido, não só com os amigos, mas é o teu jeito de saber aproveitar a vida, de curtir ela, de te relacionar com as pessoas bem, e tu também te respeitar os teus momentos, respeitar um pouco o teu lazer, por exemplo. É uma coisa importante, o brasileiro trabalha muito, e aqui o francês já tem aquela ideia de... Tem até um filme que eu gostaria de comentar, que é muito engraçado, que é a Emily em Paris, que muitos devem ter visto, e ali tem uma parte no filme em que aparece a questão do americano, que o brasileiro tem muita relação com o americano, a cultura brasileira. Ela chega no trabalho às 8h30 da manhã, e toda a equipe chega às 10h30, e eles, o que está fazendo aqui? Eu vim trabalhar às 8h30, mas nós começamos a trabalhar às 10h30. Nós trabalhamos para viver e vocês vivem para trabalhar. É isso mesmo. Então, eu acho que é um pouco o resumo da essência desse conceito que tem dentro do livro, que tu poder abranger e abrir um leque e trazer ele para a tua vida dentro de todas as tuas necessidades, as tuas relações, né? A gente fala na Escola Brasileira de Etiqueta que você ter etiqueta é uma escolha. Não dá para ter mais ou menos. Hoje eu tenho etiqueta, amanhã eu não tenho, hoje eu estou informal. Estou em casa, não vou ter etiqueta. Na hora que eu sair com o meu chefe, eu tenho etiqueta. Então a gente fala, etiqueta é uma escolha de vida. Ou você tem ou você não tem. E um estilo de vida, né? Porque você passa a escolher ter postura, generosidade, olhar nos olhos, se conectar com as pessoas, viver de uma forma diferente. Então, pelo que eu estou vendo, você está fazendo uma relação também de savoir-vivre com, né, vindo muito desse conceito da França, de você ter um estilo de vida e de você ter uma escolha também da forma que você vive. Por isso que o savoir-vivre, na realidade, ele é como se fosse um guarda-chuva, que ele abrange várias coisas, além da etiqueta, a prudência, a generosidade. E essa questão do Pierre Bourdieu que tu comentasse, é a democracia, ser democrática, a etiqueta ser democrática, não pertence mais a uma classe privilegiada, ela pertence a todos. E a elegância, ela está na maneira como tu trata o outro e como tu te trata, e não na questão de ter ou ser. Inclusive tem uma frase dele que eu acho bem importante a gente colocar,
que tu não deve ter boa educação, mas tu deve ser polido. Por quê? Porque se tu introjetar esse conhecimento, tu vai viver ele diariamente. Então, tu não vai assim, eu conheço isso, eu sei que eu tenho que me levantar quando chega uma senhora mais idosa. Não, tu não precisa só conhecer, tu tem que viver o teu dia a dia. Permanentemente, tu tem que ter isso, tem que ter introjetado. É uma escolha de vida, definitivamente, né? E como a gente traz isso, quer dizer, essa generosidade, essa escolha de estilo de vida, a hora que a gente traz isso para o nosso dia a dia, para o cerne da nossa sociedade, como isso é capaz de mudar o entorno. Quer dizer, a gente muda as relações, a gente muda a nossa postura perante a vida, a gente muda a nossa família, a gente muda no trabalho, as pessoas começam a enxergar a gente de uma outra forma e parece que as coisas se movimentam de uma outra forma, as pessoas parecem estar mais abertas, inclusive, para colaborar. E esse seria o meu propósito quando eu trouxe, que eu achei esse conhecimento tão importante que eu disse, não, eu gostaria de disseminar esse conhecimento, trazer esse conhecimento para as pessoas poderem ter mais leveza na vida. Porque no momento em que tu introjeta a etiqueta, a polidez e o conhecimento, tu vai ter mais facilidade, a tua vida vai ser mais leve, vai ser ao contrário do que as pessoas pensam, vai dar leveza, vai dar facilidade de tu te relacionar. As coisas fluem, né? Todo mundo gosta de pessoas gentis. Gentis, é verdade. Eu anotei aqui também, queria que você falasse um pouco sobre as mulheres, que você começa o livro citando, né, muitas delas aqui, inclusive ao longo do livro. E eu teve uma passagem que eu li aqui também que você disse sobre Luís XIV, né? Que para ele a mulher ela era superior em hierarquia simplesmente por ser mulher e que ele passeando pelos jardins de Versalhes ele cumprimentava inclusive as lavadeiras pelo simples fato delas serem mulheres ele as cumprimentava e a reverenciavam, né? Eu achei isso de uma delicadeza muito grande, né? Esse cuidado com a mulher. E a gente conhece a posição que muitas das mulheres francesas tomaram, principalmente liderando a cultura, né, nos salões e tudo mais, ligado à filosofia. E eu vejo que você traz bastante isso aqui no livro, eu queria que você falasse um pouquinho. Pois é, muito interessante isso, porque as pessoas não sabem, né, que a época do Luís XIV, as mulheres elas tinham muito liberdade, elas eram respeitadas e elas tinham vontade de conhecimento. Não eram pessoas que estavam à margem do conhecimento. E, inclusive hoje eu abri uma sala para copiar um pouco essa ideia da época do Luís XIV, que as mulheres elas tinham casas e elas tinham uma situação em que o marido respeitava essa liberdade delas, que tinham que ser mulheres livres, né? Porque elas convidavam poetas, escritores, e nesses salões a conversa fluía naturalmente e era a maneira de que elas tinham de disseminar o conhecimento. E isso, nessa época, no século XVII, tu não consegue imaginar o tempo que tem até hoje, e até hoje tem mulheres que não têm essa liberdade e esse acesso à cultura como elas já tinham. Um pouco conhecimento intelectual que elas tinham, né? E na Idade Média também, a Idade Média tem ali que comenta que a Idade Média é onde nasceu a questão da etiqueta, que ela nasceu com os evangelhos, contrariamente ao que se pensa, a Idade Média é o fundamento do início da questão da etiqueta e dos bons relacionamentos, inclusive do respeito à mulher. São Bento, quando ele construiu os mosteiros, ele criou regras que eram regras de etiqueta, baseadas no Evangelho. Acho que tu deve ter ali até uma Evangelho. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Assim fazei-vos também a eles. Lucas, capítulo 6, versículo 3. Essa é a influência da igreja no início da questão dessa da etiqueta, nasceu ali com o São Bento, com o Santo Agostinho, que eles buscaram no Evangelho esse respeito que tem que ter, claro que teve muitas situações que aconteceram na Idade Média, que a gente sabe, a Inquisição, inclusive, mas paralelo a isso, existia muito conhecimento vindo exatamente desses estudiosos
que a igreja patrocinava o conhecimento, e eles tentavam disseminar já naquela época. Maravilhoso, a gente ainda está aprendendo, né? E nós ainda continuamos aprendendo, tantos anos depois. Pois é. E, Silvana, uma questão que eu queria discutir com você é a questão das crianças, né? Que você fala também aqui, inclusive citando Erasmo de Roterdã. Como é que é essa questão das crianças? Porque aqui na escola a gente acredita muito que não é só a criança se isso não vem do pai, se isso não tem exemplo, se isso não vem de fora como valores de família. E aí uma das coisas que a gente fala muito, né? Quando a gente treina as crianças, a gente tem entrevista com os pais e depois um reforço, porque se ele não aplicar isso em casa, a gente sabe que não funciona. E eu vejo você falando muito dessa questão de trazer a etiqueta para as crianças, inclusive para a gente fazer a construção de um mundo melhor. Como é que é a sua visão e esse conteúdo Sim. todo ligado esse conteúdo das crianças eu acho muito interessante, inclusive é um projeto que eu tenho mais para frente de me aprofundar e poder levar para as famílias, que a gente vê famílias jovens na faixa dos 30 anos que têm filhos pequenos e que as crianças estão precisando desse conhecimento, mas que não encontram em casa. Então, o que na realidade a gente precisa? Como nós falamos antes, que a etiqueta ela não é uma virtude, mas ela vem antes das virtudes. A gente ensina os filhos a não roubar, a não mentir, mas a gente esquece de dizer respeita, fale baixo, tente dialogar. O próprio Roger Scruton, que ele veio para o Brasil e fez uma palestra muito interessante sobre o diálogo, né? Ele diz que hoje, mais do que nunca, parece que o diálogo está se distanciando, porque estão se criando tribos, e a gente vê isso nos adolescentes. Os adolescentes falam de aquela tribo não fala com aquela tribo. E exatamente o que nós precisamos é criar o diálogo, poder ouvir as diferenças. Tu pensa de um jeito, eu penso do outro, mas vamos ouvir as diferenças. E isso tem que vir de casa. Tem que começar a criança desde pequena. É como o inglês, né? Como é que a criança que é fluente no inglês? Ela desde pequena treinou o ouvido e vai quando chegar na vida adulta, vai falar muito bem o inglês. Então, a questão do respeito, do relacionamento, do ver o outro, também eu acredito que ela tem o berço em casa que traz o início de tudo. São os valores, os né? valores. A gente fala, independente da sua classe social, se você tem isso como alicerce, você vai ter isso como algo natural, que você não vai aceitar algo diferente quando você ficar grande, quando você se deparar com algumas situações e decisões que você vai tomar. Então, a gente acredita muito, e lendo o livro, eu falei, nossa, né, nossos valores são muito parecidos em relação a isso, porque a criança também é o cerne da nossa sociedade, o futuro da nossa sociedade. Parece meio piegas, todo mundo fala, mas quando você fala de educação básica escolar e você fala de uma educação moral, e a gente tem visto muito e trabalhado muito a questão da etiqueta da criança, porque não existe uma educação moral, né? A gente encontra educações religiosas para as crianças, mas a gente não encontra uma educação moral que foi tirada do colégio, mas que não existe curso ou um local, por exemplo, para a gente desenvolver a moral das crianças. E os pais, na correria, muitas vezes não receberam dos seus pais, né, os avós das crianças, que não tem tempo para passar, isso passa despercebido e a gente acaba criando uma sociedade doente. Então... Tem aqui no livro, tem o léxico que explica a diferença, porque tem muitas palavras semelhantes. Então, por exemplo, boas maneiras e boa educação. As boas maneiras a gente sabe que é a maneira como tu vai me tratar, e ser tratado, mas a boa educação é aquela que tu traz de casa, que as famílias antigamente na Europa, elas tinham a preocupação porque toda esse conhecimento ele veio da aristocracia e nós estamos hoje, no século XXI, democratizando, né, esse conhecimento. Então, a boa educação é quando as famílias se preocupavam em passar esse conhecimento para os filhos. E por muitos movimentos que teve, culturais, que teve no mundo, isso foi se perdendo. E eu acredito, e que a intenção nossa é resgatar esse valor para as famílias da boa educação, que vem de casa, dá uma boa educação para o filho, e aí vai ser fácil dele conseguir
se relacionar, ter sucesso na vida, conseguir tanto profissional quanto amoroso, né? Fica tudo mais leve. Que lindo, muito feliz com esse propósito. Vamos mudar o mundo, né, Silvana? Vamos tentar, vamos tentar. Estamos fazendo a nossa parte. A gente aqui na escola, a gente acredita muito também que a etiqueta como uma ferramenta de desenvolvimento humano, como generosidade, como conexão, ela é capaz sim de mudar o mundo, porque mudando o ser, né? A gente não vai mudar o mundo, mas mudando cada serzinho, cada pessoazinha que a gente acende uma luz, essa pessoa é capaz de mudar outras tantas pessoas e a gente construir um mundo melhor. Eu estou muito feliz, eu queria agradecer por você conseguir gravar, né, por você eu que agradeço a oportunidade de gravar esse vídeo aqui com a gente. Eu que te agradeço a oportunidade de poder trazer o livro e tu divulgar, tá com ele. Eu fico foi um prazer eu te enviar esse livro e mais prazer ainda, mais feliz ainda de poder saber que tu tá gostando. Amei. E passando. Já comprei o projeto. Que bom. Vou deixar aqui a indicação do livro para vocês, que está à venda em todas as livrarias, né? Sim. Enfim, internet, vocês conseguem adquirir. Se tiverem também qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente da Escola Brasileira de Etiqueta, que vai ser um prazer a gente indicar o melhor lugar para você comprar o livro. E, Silvana, só posso agradecer e dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso, que eu sei que levou anos para você finalizar, mas que ele foi feito com extrema excelência, dedicação, curadoria, não tenho o que dizer, assim, acho que realmente é uma joia de anos de trabalho e de estudo. Você tá de muito parabéns. Obrigada, Patrícia. Vindo de ti é um elogio que eu fico emocionada. Mas não muito dá para ser obrigada. diferente, porque eu acompanhei, eu sei como você se dedicou e o critério que você teve para todas as informações que estão aqui, todas as pesquisas, todas as datas, todas as referências, realmente um trabalho como poucos que a gente vê. Então, eu queria te parabenizar. Muito obrigada. E muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada.